Muito bem-vindo ao Dojo 15K. Muito bem-vinda ao Dojo 15K. Eu sou o Roberto Brasileiro, caso você não me conheça. Sou criador e fundador do método ágil.com, né? E tenho uma larga experiência em métodos ágeis, agilidade, gestão, né? Gestão de pessoas, transformação ágil, transformação digital. E hoje eu vou trazer para vocês aqui, a gente vai falar um pouco aqui, um pouco não, a gente vai falar muito aqui de como se tornar um Agile Coach faixa preta no mercado. Vou te mostrar como ser esse Agile Coach, né, que o mercado tanto precisa, podendo ganhar mais de 15 mil reais por mês. Mas não é uma fórmula ou um passo a passo simples ou um atalho. É uma maneira eficaz de encurtar o caminho. Né? Um ponto de atenção aqui que eu gostaria de reforçar. De novo, não vou te mostrar aqui no Dojo 15K atalhos. Não vou te mostrar um passo a passo. É uma maneira eficaz. É trabalho inteligente. Né? É trabalho, né, baseado na minha experiência de quem já passou por muita coisa que com certeza você está passando no seu dia a dia e com certeza você ainda vai passar. Então, através da minha visão, da minha experiência, eu pretendo e vou conseguir te ajudar a encurtar o caminho que você faz, o caminho que você trilha para se tornar esse Agile Coach faixa preta, podendo ganhar 15 mil reais por mês. Né? Esse salário não é um chute, esse salário não é um bicudo, não é nada disso. Esse salário é resultado de pesquisa de mercado. Né? Nos sites como Love Mondays, como Glassdoor, nos sites mais, vamos falar assim, e outros sites, né, são onde é a referência de salário hoje no Brasil, né? Você consegue visualizar salários de vários cargos. Se você for olhar a Agile Coach lá, é um salário que tem com média, né, ou de 15 mil reais por mês ou mais. Se a gente ainda pegar as vagas das maiores empresas, esse salário chega a 20, 22, 25 mil reais. Né? Ou seja, é um profissional amplamente procurado no mercado hoje e é um profissional muito bem remunerado. Né? O grande ponto que a gente tem que ver é como é esse Agile Coach que o mercado está procurando. Como é esse Agile Coach faixa preta, esse Agile Coach diferenciado, que tem muito mais destaque, ele é uma referência. Né? Esse papel, esse Agile Coach faixa preta, ele é uma referência no mercado. Né? E eu categorizo ele como faixa preta, esse papel como Agile Coach faixa preta, porque ele detém a junção perfeita de conhecimentos de soft skills e hard skills. Ele faz esse equilíbrio muito bem e por isso ele consegue liderar transformações dentro das organizações, dentro do contexto onde você trabalha, liderar transformações dentro de times, de produtos. Né? Eu fiz uma pesquisa, então, inclusive, sobre esse papel de Agile Coach, sobre vagas e oportunidades de Agile Coach. Né? E o resultado dela me surpreendeu muito positivamente. Por quê? Porque todo mundo hoje, a grande maioria dos Agile Coaches que estão buscando formação, você, por exemplo, provavelmente busca uma formação mais, entre aspas, hard skill. O que é essa formação mais hard skill? Né? Você busca mais curso, você busca mais uma certificação, né? Você busca cada vez mais descobrir novos conteúdos. É isso que todo mundo tem feito hoje. É investimento muito alto na carreira, né? Com certificação, com curso, como eu já falei. E a gente tem, sim, boas certificações do mercado. A gente tem ótimas certificações do mercado, ótimos cursos no mercado sobre Agile Coach, sobre gestão ágil, sobre um monte de coisa. Só que essa pesquisa que eu fiz, que basicamente foi assim, eu peguei 50 vagas de Agile Coach no Brasil e no mundo, e o que eu fiz foi pegar o que estava descrito nessas vagas e quantificar isso. Eu transformei essa vaga em números. Ou seja, todo o skill que era solicitado naquela vaga, eu categorizava eles entre soft skills e hard skills. Basicamente, isso é o que define todas as vagas de emprego. Não só de Agile Coach, mas de gerente de projeto, coordenador, de marketing, enfim, de tudo. Todas as vagas têm soft skills e hard skills. Algumas hard skills são maiores que soft skills, outras soft skills são maiores que hard skills e outras são um completo equilíbrio entre esses dois pontos de soft skills e hard skills. A Agile Coach não é diferente. Né? O grande lance é que a gente materializa muito mais esforço em hard skills. Né? Normalmente a gente busca mais hard skills, como já falei, cursos, certificações, enfim, isso tudo. Né? Só que
Essa pesquisa ela me mostrou exatamente o contrário disso. Essa pesquisa me mostrou que as empresas valorizam 2 vezes mais soft skills do que hard skills. Né? Soft skills como comunicação, relacionamento, capacidade de formar pessoas, capacidade de estimular uma nova cultura e novos comportamentos. Né? Isso é muito mais importante, ou apareceu 2 vezes mais nessa pesquisa do que hard skills, como curso, ter uma certificação, ter feito o curso XPTO, ter afirmação tal. E, de novo, eu não vou falar aqui com você que eu não sou contra a certificação. Eu não sou contra você fazer curso. Pelo contrário, sou extremamente a favor. Certificações são boas, cursos são bons. Isso tudo é conhecimento que você está buscando. Só que isso, sem soft skills, não vai te levar muito longe. Eu costumo dizer que é o seguinte, até vou fazer aqui no quadro, né? O soft skill, ele, o que ele faz? Ele habilita, né, os hard skills. Tá? Ele abre caminho para os hard skills. Soft skill habilita hard skills. Isso dentro de uma transformação ágil é fundamental. Por exemplo, você só vai conseguir colocar um método para funcionar se você saber e conhecer muito como é que aquelas pessoas se relacionam, como é que aquele contexto, como é a cultura daquele contexto, como aquelas pessoas, quais são os problemas que aquelas pessoas têm. Você vai saber isso só fazendo o quê? Observando o ambiente, comunicando, se relacionando, sendo capaz de formar novas pessoas para fazer a mesma coisa que você. Isso você vai precisar com o quê? Com soft skills. Né? Para só depois de todo esse entendimento, você simplesmente colocar em prática seus hard skills. Então, soft skills é o primeiro grande passo e as empresas já entenderam isso. As empresas já sabem disso, que soft skills é no mínimo, 2 vezes mais importante e relevante para as empresas que buscam um Agile Coach, para as grandes empresas que buscam um Agile Coach, do que hard skills. Ou seja, um Agile Coach faixa preta ele é muito mais hoje soft skills do que hard skills. Você deve estar pensando, tá, e as certificações? As certificações, você está me falando então que as empresas não ligam para certificações? E olha, eu tenho uma notícia muito importante aqui para te dar, né? Talvez é o primeiro hashtag no mimimi aqui para me falar com você, porque a hashtag no mimimi é um momento quando quem me conhece sabe disso, é quando eu falo uma coisa que talvez vai ser algo que não vá soar tão perfeito, mas eu quero ser muito sincero com você. Né? E nessa pesquisa ela me mostrou que menos de 30% das empresas pedem certificação. Menos de 30% das vagas que eu olhei no Brasil e no mundo pedem certificação. E não é questão de não especificar uma certificação, é uma questão de não citar certificação no descritivo da vaga. Ou seja, certificação é importante? É importante. Certificação é um pré-requisito para um Agile Coach faixa preta? Não. Não é um pré-requisito para um Agile Coach faixa preta. Ele vai demonstrar que você, uma certificação vai demonstrar que você tem busca conhecimento, que você se especializa, mas não, ela não demonstra que você é bom naquilo. Ela não demonstra que você domina aquele método ou prática. Então, portanto, se você está buscando ser um Agile Coach faixa preta, aqui é o primeiro obstáculo que eu vou te ajudar a vencer. Né? Usa a cabeça, vá com inteligência, usa a eficácia. Né? Você não tem que dominar todos os métodos e todas as práticas e tudo que tem no mercado. Não é isso que você tem que fazer. Você tem que ser capaz, não é de aplicar o Scrum, o Kanban, ou o Safe, ou o Less, enfim, qualquer que seja o método. Você tem que ser capaz de quê? De ler um ambiente e estimular as mudanças. Se você perceber os profissionais, aquele profissional, pensa aí mentalmente agora, aquele profissional que você tem como referência para você. Esse profissional que você tem como referência, né, pega ele, olha para ele ou para ela, né, entende ele, dá aquela olhada, como se você estivesse olhando para ele trabalhando agora ou para ela trabalhando agora, né, para essa referência. Olha para ele e fala assim, poxa, qual é o padrão que ele segue? O padrão que ela segue? Se você for perceber, esse profissional não segue um padrão, ele cria um padrão. E esse é um ponto muito importante, né? Vou até usar o quadro aqui novamente. Esse é um ponto muito importante. Os profissionais que são independente se ele é Agile Coach, se ele é
gerente, se ele é qualquer coisa, se essa pessoa é qualquer papel, essa pessoa ela não segue um padrão, né? Essa pessoa ela não segue. As grandes referências dentro das empresas, elas não seguem um padrão, elas criam um padrão. Essas pessoas criam padrões, elas criam a própria maneira de fazer acontecer, né? E elas levam em consideração três variáveis. Uma, contexto. Contexto. Dois, ela leva a cultura da empresa. E três, ela leva em consideração o negócio da organização. Contexto, porque é onde ela está inserida, ela tem que conhecer muito aquilo. Cultura, porque simplesmente é como as pessoas se comportam. Qual é o tipo de comportamento que as pessoas têm naquele contexto, naquela organização. E negócio, que é como que aquela organização gera resultado, como que ela ganha dinheiro, como que ela se posiciona no mercado. Se você for perceber, esses três pontos aqui vão pautar todo e qualquer trabalho de um agile coach, de um gerente, de uma referência dentro da organização. Então, toda referência que você tem, pode olhar para ela agora, pensa mentalmente nessa pessoa que você tem, esse profissional que você tem como referência na sua cabeça, né? Pensa muito nele ou nela e mentaliza. Peraí, essa pessoa ela não segue um padrão, até porque se ela seguisse um padrão, ela estaria dentro do normal. E ela não é. Essa pessoa não é, ela não está dentro desse normal. Essa pessoa está além desse normal. Então essa pessoa ela cria o seu próprio padrão. Através do quê? Contexto, cultura e negócio. Né? Contexto, porque é onde que ela está inserida. Cultura, porque ela conhece as pessoas e como elas se relacionam, quais são as atitudes daquelas pessoas naquele ponto. E terceiro, negócio, porque ela sabe o quê? Como as empresas ganham dinheiro, como gerar resultado, como gerar impacto de negócio. Então, esses são os três pilares das pessoas que são grandes referências. Agora eu queria te contar um pouco da minha história, para você entender da onde eu vou tirar todo esse conteúdo que a gente vai ver dentro do Dojo 15K. Né? Você vai entender aqui agora um pouco da minha jornada e você vai ver que a minha jornada não é diferente da sua. Ela não é diferente da sua. Né? Eu comecei com agilidade lá em 2007, 2008. Eu atuava numa empresa inglesa aqui em Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte, mas nascido em Recife, né? E sou mineiro de coração, vamos falar assim, né? E nessa empresa eu entrei como team leader na época, né? E fui promovido a coordenador de desenvolvimento e eu gerenciava ali, coordenava aproximadamente 20 pessoas, 20 a 25 pessoas. Né? Eram 2, 3 times de desenvolvimento. Né? Eu comecei a jornada de transformação dessa empresa. Como que eu comecei essa jornada? Eu fiz na época lá em 2008 ou 2009, enfim, não lembro direitinho, né, o curso de CSM com Alexandre Magno, né? E foi, para mim, foi o primeiro grande contato, foi a descoberta da agilidade na minha vida, né? Ou seja, mais de 10 anos atrás, né, quase 12 anos atrás, né? E foi a grande descoberta da agilidade. Eu lembro que eu saí em estado de êxtase daquele curso. Eu saí, eram 2 dias, né? Eu saí em êxtase. Eu lembro que no mesmo dia eu já fiz a certificação. Já entrei lá, já fazia a prova, né? Apesar do que na época era só se fazer o curso, já tinha certificado, olha só como que era, hein? Né? Mas eu tive que fazer uma prova, algumas pessoas eram certificadas automaticamente, vai entender, mas eu tive que fazer uma provinha. A prova também não fazer a prova e não fazer a prova também não faz diferença, pelo menos na época, tá? Não sei como tá hoje. E eu lembro que eu saí em êxtase, né? Eu saí daquilo e eu falei assim, já sei o que eu vou fazer. Vou transformar toda a organização, vou puxar essa transformação. Lá, nessa empresa inglesa, a gente tinha um método muito tradicional, cascata. Né? A gente primeiro desenhava um requisito, depois desenhava as telas, aprovava requisito, aprovava a tela, depois fazia, né, o front-end, depois o back-end, depois testava. Né? E eu lembro que quando a gente queria mudar alguma coisa, a gente tinha que voltar, enfim, era cascata em pessoa, né? Literalmente. Era o waterfall porque era uma empresa inglesa, basicamente, né? Então a gente fazia isso, né? E a gente demorava muito tempo para ativar as coisas em produção. Na verdade, antes da gente ativar o primeiro produto, e essa é uma verdade, a gente teve 3 produtos. Olha que loucura. A gente fez 3 vezes o mesmo produto.
3 vezes o mesmo produto. O desperdício de dinheiro era absurdo. Eu lembro que eu fiz o curso e eu falei, poxa, eu quero mudar. Eu vou mudar, acabou isso, vamos fazer tudo junto. E eu simplesmente repliquei o curso do CSM para os diretores, para os donos das empresas, para os donos da empresa, para os gestores, para os gestores de outras áreas, para o RH, para o administrativo, para o time de desenvolvimento, e eu coloquei aquilo para rodar. Foi na raça, foi na raça. E eu coloquei para rodar. Coloquei para rodar mesmo. Né? Também era assim, um disclaimer aqui, abrir um parênteses, foi teoricamente tranquilo. Né? Por quê? Porque aquela empresa era muito pequena. Né? Se fosse uma empresa maior, a empresa tinha no máximo, sei lá, tinha 40 pessoas, metade da empresa estava dentro do departamento de desenvolvimento, ou seja, já estava comigo metade da organização. Fazer o resto, mais ou menos, fazer a mesma coisa, foi interessante. Mas o grande core ali era a TI, era o nosso desenvolvimento, e lá a gente rodava ágil. E era Scrum, na época era Scrum que a gente rodava, né? Eu tinha feito curso de Scrum Master, nem imaginava que existia Kanban na época, enfim. Né? E simplesmente a gente colocou para rodar, né? Colocou para rodar e foi na raça. Eu lembro de algumas situações bem emblemáticas, como parte do time querendo mudar a play, vamos fazer a play diferente. Eu chegava e falava assim, não, nós vamos fazer Scrum by the book, aqui está escrito para ser desse jeito, tem que ser desse jeito, a dele tem que ser desse jeito, aqui tem que ser desse jeito, não, o PO não participa disso, o PO participa. Ou seja, eu fiz o Scrum by the book. Deu certo? Deu resultado. Não vou mentir, deu resultado. A gente entregou 3 produtos em menos de 6 meses. Né, para uma empresa que refez 3 vezes um produto, né, em um ano, né, entregar 3 produtos em 6 meses foi altamente, foi algo quase mágico na época. Né? E o que a gente fez? O que aconteceu? Deu um resultado. Só que eu tenho certeza que algumas pessoas não querem mais trabalhar comigo. Ou tem uma visão minha de 10 anos atrás, 12 anos atrás, daquela pessoa que não aceitava as opiniões, aquela pessoa que impunha um modo de trabalho. Né? Então, isso eu acho que tem muito disso. Né? Eu queria fazer by the book e as pessoas hoje devem ter uma visão minha completamente diferente. Mas era a minha primeira experiência. Não tinha, na verdade, eu não tinha experiência com agilidade naquela época. Né? Enfim, entregamos aqueles produtos e chegou um momento naquela empresa que eu não me sentia mais desafiado. Eu queria saber mais, eu queria buscar mais. Né? E apareceu uma oportunidade de trabalhar numa grande empresa que já falava de ágil, já era referência de ágil no Brasil. E eu pensei 2 vezes, falei, agora vou mudar o mundo. Vou trabalhar numa empresa gigante que já é ágil, que já roda ágil, que já tem as práticas ágeis. Vou mudar o mundo. Foi isso que eu pensei. Falei, vou mudar o mundo. Vou mudar o mundo. Né? Entrei nessa empresa com a expectativa lá em cima e agora tudo é ágil, não tem mais escopo, não tem mais prazo, vou fazer as coisas que eu acho que é do jeito que tem que acontecer. E o que acabou acontecendo? Né? Primeiras cobranças foram escopo, prazo, atender, data, né? Responder quanto que vai custar. Né? E aquilo foi gerando uma frustração. Aquilo eu fui começando, poxa, aqui que é um ambiente propício, né? Que todo mundo vivencia o ágil. Será que o problema sou eu? Será que eu não era capaz? Será que eu não sou capaz de fazer isso tudo acontecer? Daí eu comecei a ficar com aquilo na cabeça. Eu falei, gente, será que eu não sou capaz? E ao mesmo tempo vinha assim na minha cabeça, poxa, mas não deveria ser assim. Puxa, eu fiz o curso de CSM com o melhor agilista que existe no Brasil. Né? Eu fiz mais cursos, né? Eu fiz o Scrum Master Skills com o próprio Alexandre Magno. Eu fiz o curso de User Stories. Eu fiz vários cursos de agilidade na época. E eu não era capaz de mudar a percepção das pessoas. Eu não era capaz de fazer com que as pessoas mudassem a maneira de pensar, que as empresas mudassem a maneira de pensar. Era sempre, poxa, eu quero prazo, quanto que custa, quanto que faz isso, quanto que aquilo. As pessoas não enxergavam os benefícios que a agilidade tinha, que o Scrum na época tinha, que o Kanban, um pouquinho na época já rodava um pouco, tinha. As pessoas não enxergavam. Eu começava a pensar, poxa, mas não deveria ser assim, porque eu fiz a melhor formação do mundo. Eu fiz a melhor formação do mundo e não deveria ser assim. Né? Eu cheguei a um ponto, né? Cheguei no fundo do poço de começar a falar, poxa, o problema sou eu. O problema sou eu. Né? Será que eu estou na carreira errada? Será que eu tenho que mudar de carreira? Será que, será que é isso que eu quero para minha vida? Né? Eu cheguei nesse fundo do poço, eu cheguei num fundo de poço que, tipo,
não sabia mais o que fazer. Foi então que deu um estalo na minha cabeça. Eu lembro direitinho, foi uma guinada. Estava no meio de uma reunião com um cliente, construção civil, uma grande construtora do país. E, de repente, ele soltou uma frase que foi o grande estalo e a grande virada na minha carreira. Né? Que essa frase foi o seguinte: vocês têm um método que vocês chamam de ágil, mas que dentro da minha empresa não funciona. E aquele foi o estalo. Aquele foi o estalo. Por quê? Porque eu queria fazer com que todas as empresas rodassem ágil. Mas eu ignorava uma variável: contexto. Contexto. Eu ignorava o contexto. O grande lance é você entender esse contexto e como você estimula esse contexto. Esse é o grande lance. Lembra da sua referência? Contexto. É como você entende um contexto e como você estimula aquele contexto para ter o comportamento que você imagina que é o ideal. Para você ter Scrum, para você ter Kanban, para você ter qualquer que seja o método ou a prática que você queira ter ali dentro. Esse é o contexto. O contexto é isso. Né? Esse é o ponto que você tem que buscar. E como estimular o contexto. Né? Esse foi o grande lance, essa foi a grande sacada e a grande virada na minha vida. Na minha vida profissional. Né? Por quê? Porque aí eu comecei a entender, e foi muito louco, porque teve um choque, assim, né? E tem um choque até hoje com isso. Eu ainda vejo muita gente no mercado indo ao contrário disso. Vejo gente vendendo um método, uma prática, níveis de maturidade, canvas. Meu Deus! Tá, tudo bem. Vender um método, uma prática, um Canva, uma certificação, um curso, não é ruim, pelo contrário, é muito bom. Métodos como Scrum, como Kanban, como Safe, como Less, como qualquer que seja o método que você vende ou que você compra, esses métodos são bons, eles têm resultados comprovados no mercado. Só que eles não é um método que muda o contexto, não é um método que muda, que gera uma transformação dentro de uma organização. O método, ele é o meio. O método não é nem o meio, ele faz parte do meio. Ele não é tudo. Não é implantando um safe que você se torna ágil. Né? É estimulando um contexto para um comportamento de valores ágeis que você se torna ágil. E aí sim, o Safe vai ter um resultado muito melhor ali dentro. O Scrum vai ter um resultado muito melhor ali dentro. O Kanban vai ter um resultado muito melhor ali dentro. Lembra que eu te falei? Soft skill habilita hard skill. Se você entende o contexto através da observação, da comunicação, do seu relacionamento, você consegue o quê? Maximizar o resultado de um método, de um framework. Você consegue. Por quê? Porque aí você vai saber qual é o método, qual é o framework capaz de conectar ali dentro daquele contexto. Né? E este é o meu propósito aqui hoje. Eu quero te mostrar que você tem que entender muito mais de contexto e soft skills, de entender como fazer uma leitura de ambiente, de entender muito mais a organização do que métodos, práticas. Muito mais isso. Esse é o meu objetivo, esse é o meu propósito aqui nessa primeira aula hoje. Eu quero trazer para você o grande estalo que eu tive na minha carreira e o tanto que isso me fez ganhar, porque eu tive esse estalo há 5, 6 anos atrás. Há 5, 6 anos atrás. Né? E talvez você está aqui ganhando 5, 6 anos da sua carreira. Vamos fazer essa brincadeira. Né? E é muito interessante isso, porque muitas pessoas me perguntam, poxa, mas você tem uma carreira consolidada e mesmo assim tem um método ágil, você quer aparecer com o método ágil? Não, eu não quero aparecer. Vamos falar assim, ganhar notoriedade com o método ágil, né, métodoagil.com, meu blog hoje, meu blog, canal do YouTube, Instagram, ele é consequência. Né? Eu, na verdade, não preciso do método ágil. Eu tenho um emprego muito bom, eu trabalho numa empresa excelente. Né? Eu tenho grandes desafios no meu dia a dia. Né? Só que, na verdade, eu acho e eu acredito que eu posso ajudar as pessoas, que eu posso ajudar a você a sair do outro lado, a você também ter esse estalo. Esse é o grande ponto, esse é o grande lance, esse é o meu propósito, te ajudar a encurtar a sua jornada, te ajudar a trabalhar de uma maneira ainda mais inteligente, de uma maneira muito mais eficaz,
e sim encurtar a sua jornada para você ser capaz de habilitar grandes empresas no Brasil e o Brasil cada vez mais se tornar uma referência, não só em agilidade, mas em produtos, no mercado e ganhar uma competitividade. Esse é o meu propósito. Eu acredito que a gente vai gerar um país muito mais competitivo se a gente criar e dar condições das pessoas puderem tornar essas empresas cada vez mais competitivas. E para isso eu quero te fazer uma pergunta. A pergunta tem tudo a ver com o Dojo 15K aqui. Você luta? Né? Essa é a pergunta que vai determinar muito e vai abrir a sua cabeça para um ponto. Porque se a sua resposta é não, e eu vou ser muito sincero com isso, né? Então significa que você está apanhando, né? Vamos falar assim, né? E o mercado hoje ele não brinca com isso. O mercado não brinca. Os melhores estão lutando. O que é isso? Os melhores estão lutando. Eu não estou falando que quem está apanhando é ruim, mas eu estou falando que quem está apanhando não está atuando, não está tendo a atitude de encarar esses problemas, não está tendo a atitude, talvez a atitude correta, ou a postura correta, ou o olhar para o lugar certo para encarar os problemas. Às vezes você está apanhando porque você está lutando com um problema errado. Esse é o grande ponto. Né? E por isso que você está aqui no Dojo 15K. O Dojo 15K é onde eu vou te mostrar, né, como você vai saber o melhor movimento, a melhor maneira para você saber qual é a luta certa para você entrar e ganhar. É isso que eu vou fazer aqui. Não sei se você sabe, mas o dojo, né, vem da cultura oriental, vem do karatê, é o lugar onde é a gente treinar, é o lugar onde os mestres ensinam os discípulos. Os dojos são os melhores ambientes para o aprendizado. E por isso o nome Dojo 15K. Porque aqui é o melhor ambiente hoje, é o melhor evento agora para você praticar, para você aprender muito sobre agilidade, sobre Agile Coach e o melhor, encurtar o seu caminho. Eu quero no final desse evento te tornar sim um Agile Coach faixa preta. Por quê? Porque eu acredito que o Agile Coach faixa preta é o verdadeiro mestre da agilidade. É o verdadeiro, vamos falar assim, ele é o verdadeiro ponto de equilíbrio. A faixa preta é o verdadeiro ponto de equilíbrio entre soft skills, hard skills, entre ferramentas, conhecimento de contexto, né? Ou seja, você vai terminar esse Dojo 15K pronto, né? Não, assim, muito mais preparado para ser um Agile Coach faixa preta do que uma pessoa que não acompanhar todas essas 4 aulas aqui no Dojo 15K. Então, vem comigo para o Dojo 15K, porque eu vou te mostrar, através dos movimentos, eu vou até parafrasear aqui o Karatê, né? Eu vou te mostrar katas. Katas dentro do Karatê é quando você tem uma sequência de movimento para resolver um determinado problema. Para você ter um determinado momento. Você tem uma sequência para a defesa, uma sequência para o ataque, enfim. Eu não sou especialista em karatê, mas o kata é uma sequência de movimentos que você aprende a fazer para vencer um desafio. E eu vou te mostrar aqui dentro do Dojo 15K, através de katas, através de uma sequência de movimentos, o que você tem que fazer para encurtar a sua jornada. E a gente já vai começar agora. De cara, eu vou te falar o seguinte: para você atingir a faixa preta, o Agile Coach faixa preta, para você ser esse Agile Coach faixa preta, eu quero te mostrar o que você não deve fazer. É o que você não deve fazer. Esse aqui é o kata que você não deve executar. Esse é o soco que você não tem que dar. Esse é o chute que você não vai fazer. Tá? São algumas coisas que é imensamente importante você entender. Então pega seu caderno, pega sua caneta e começa a anotar. A primeira coisa que você não tem que fazer para ser um Agile Coach faixa preta é: você não deve ter um método de estimação. Ter um método de estimação não vai te ajudar. Pelo contrário, vai engessar as coisas. Quando a gente fala de agilidade, para pensar nisso. Quando a gente fala de agilidade, a gente fala de adaptabilidade, a gente fala de flexibilidade, a gente fala de se transformar, de se reinventar, de ser desapegado das soluções que você acredita serem boas hoje. De amanhã você desapegar da boa ideia de hoje. Né? Então, quando eu falo que para você ser especialista em Kanban, ou em Scrum, ou em qualquer outro método, em qualquer outra coisa, eu simplesmente estou indo contra o princípio da adaptabilidade dentro da agilidade. Então, se você tem um método de estimação,
simplesmente você não vai ser um Agile Coach faixa preta. Ah, então eu tenho que saber todos? Não, você não tem que saber todos, você tem que saber entender o contexto. A gente já falou um pouco disso. Tem que saber entender o contexto. Então, para pensar, só para você ter uma noção do quão, eu vou usar essa palavra, hashtag no mimimi, o quão chato que é você ter um método de estimação. O quão chato que é você ter um método de estimação. Para pensar, você entra dentro de uma loja para comprar um produto, né? Para comprar um produto. Né? Você vai lá, quer comprar essa caneta preta aqui. Você tem esse objetivo, está muito claro. Eu quero vir aqui comprar essa caneta preta. E vem o vendedor. O vendedor, ele vem o quê? Você vira para ele, ele te pergunta, o que você quer? Posso ajudar? Eu falo, não, eu quero uma caneta preta igual essa. E ele vem para você e fala assim, deixa eu ver se tem aqui, olha. Ó, eu tenho essa caneta azul. Eu tenho essa caneta azul. Eu tenho essa caneta azul aqui. Né? Olha, essa caneta azul é muito melhor que a caneta preta. Olha, é muito melhor, não, mas eu quero a caneta preta. Não, mas a azul é muito melhor. Isso é muito chato. Isso é muito chato. Né? Você nem sabe a pergunta que esse vendedor deveria fazer. Olha, você quer caneta preta? Para quê? Qual é o problema que você está tentando resolver? Qual é esse problema que você está tentando resolver? Né? E aí, simplesmente, ele fala assim, olha, a caneta azul pode atender melhor esse problema. Né? Ou não, realmente a caneta preta é a caneta que você precisa. Ou seja, é muito chato quando você quer comprar alguma coisa, alguém tem que te empurrar uma coisa que você não quer. Essa sensação é a mesma que uma organização tem quando o quê? Quando vem alguém sempre te empurrando o mesmo método, sempre te empurrando a mesma prática. Não, é Scrum, não, é Scrum, não, é Kanban, não, é Kanban, não, você tem. Isso é muito chato. Você tem que entender qual é o contexto. E só depois, talvez, se encaixar o Scrum, se encaixar o Kanban, você oferecer um dos dois, porque pode ser um contexto que não encaixa nenhum dos dois. Apesar do que eu acho muito difícil não encaixar um dos dois. Então, esse é o grande ponto. Ter um método de estimação é legal. É legal. Né? Você vai se tornar um grande conhecedor dele, talvez uma grande referência desse método, né? Mas você vai saber só aquilo. Né? No mercado hoje, cada vez menos, a gente tem menos espaço para ser especialista. E cada vez mais, a gente tem mais espaço para ser o quê? Adaptativo, para a gente aprender novas coisas. Então, cada vez mais que você se torna um especialista em um único método, mais longe da faixa preta você está. Até porque, né, aquilo que eu já falei, ter um método de estimação vai contra tudo aquilo que a gente prega na agilidade, que é adaptabilidade e flexibilidade. Então, primeiro ponto, você não tem que ter um método de estimação. Segundo ponto, você não vai ensinar como uma empresa trabalha. Você não vai. Então, para de achar que você vai chegar dentro de uma organização e ensinar para ela como ela trabalha. Né? Se você acha que a Agile Coach é ensinar para uma organização como ela trabalha, uma organização, um time, um departamento, como ela trabalha, eu vou ser muito sincero com você, você está errado. A Agile Coach não é para ensinar como uma empresa trabalha. A Agile Coach não é sinônimo de choque de gestão. Não é. Está longe disso. Então, para de tentar ensinar uma empresa a trabalhar. Não é sobre isso, é sobre contexto. Lembra do contexto? Sobre isso. Terceiro ponto que você não tem que fazer. Você não deve ser o papa da agilidade. Né? Você não deve ser o papa da agilidade. Como assim? Né? Querer ter todas as certificações do mundo. Isso é, na boa, isso é algo que me assusta. Né? Eu vou ser muito sincero, porque eu vejo que pessoas que querem todas as certificações do mundo é para colocar no LinkedIn. Mas, sinceramente, já te mostrei aqui, já te falei na minha pesquisa, menos de 1/3 das empresas querem saber disso. Elas não querem elas nem especificam as oportunidades que elas têm. Elas querem muito mais soft skill, elas querem muito mais a sua capacidade de estimular um ambiente do que a sua capacidade de passar numa prova. Que é isso, né? Uma certificação, se for bem frio, é você ser bom em passar em uma prova. Você estudou e passou uma prova. Ah, você está menosprezando. Não, não estou menosprezando. Né? A certificação é boa quando você coloca em prática aquele conhecimento. Né? Inclusive, o melhor momento para você tirar uma certificação é quando você já pratica aquele conhecimento que você tem. Né? Você estudar para passar numa certificação significa que você não tem domínio daquele assunto. Concorda? Então, não ser um papa da agilidade. Não ser um papa da agilidade. Esses 3 pontos nos levam a um entendimento. Nos levam a um entendimento. As empresas querem mais alguém que está em constante aprendizado do que qualquer outra coisa. Ou seja, é melhor você investir em várias outras áreas do que só em certificações e cursos e tudo mais.
né? É melhor você diversificar todo o seu investimento na sua carreira. Se eu tenho um conselho para te dar, invista em inteligência emocional, invista em soft skills, né? Isso vai te fazer o quê? Se tornar um gestor melhor, um líder melhor, tá? Então não coloca todo o seu dinheiro ali no hard skills, diversifica esse investimento, tá? Então recapitulando, 3 coisas que você não tem que fazer e que você não vai fazer daqui para frente. Se você quer ser um Agile Coach faixa preta, você não tem que fazer isso. Ter um método de estimação, conhecer só de dinâmicas e ritos e práticas, né? Quer ser aquele conhecedor daquilo tudo, né? Só das práticas e focar em certificações e cursos. Não é só isso, né? É muito diferente. Você não tem que ser o papa da agilidade, você não tem que ensinar uma empresa a trabalhar e você também não, né? Você também não tem que ser o dono da verdade, fazer aquele choque daquela gestão, fazer aquele ponto, né? Você não tem que ter, né, o método de estimação. Esse é o grande ponto, tá? Esses são os 3 pontos que vão te colocar cada vez mais longe da faixa preta, do Agile Coach faixa preta. Então, como dar os primeiros passos? Como que você vai começar a andar? Como que você vai começar a ir, a se tornar, né, esse Agile Coach faixa preta, né? Primeira coisa que você tem que fazer, e agora são os passos que são os katas que você vai ter que executar. São os golpes, são os chutes, são os movimentos que você tem que fazer para se tornar esse Agile Coach faixa preta. Tá? O primeiro ponto, entender problemas. Você tem que entender de problemas. Você precisa ser um bom entendedor de problemas, né? A grande verdade sobre o Agile Coach é que esse papel é sobre dar visibilidade dos problemas. Todo Agile Coach deve ser bom em dar visibilidade dos problemas. Só que não é simplesmente apontar, ali tem um problema, ali tem um problema, aqui tem um problema. Isso aí todo mundo faz. Isso é simples, né? Se fosse isso, eu estava tranquilo, né? Não é isso. Agile Coach, né, ele também não tem que ficar levantando aquele milhão de problemas. Não tem que ser a pessoa do problema. Ah, lá vem o fulano, lá vem esse plano cheio de problemas, o criador de problemas. Não. Ele tem que... O segredo do Agile Coach não é ver o problema, é entender o problema. É entender o problema. E aqui vai uma verdade para vocês. Talvez não. Com absoluta certeza, mais de 60%, 70% das organizações, das empresas, não sabem quais são os problemas que elas têm. Não sabem. Eu falo isso porque essas empresas elas buscam muito mais soluções do que entendimento dos problemas, né? Muito mais soluções do que entendimento dos problemas, né? Elas buscam soluções que às vezes não saem nem do lugar. Por quê? Porque elas não sabem qual é o real problema que elas vivem. Elas não sabem qual é o problema que existe ali. Então, se você não sabe qual é o problema que existe dentro de uma organização, né, ou os problemas, como que você vai propor uma solução? Como diria Steve Jobs, né, entender um problema é ter 90% da solução dele, né? E esse é o grande ponto. O Agile Coach ele vai entrar ali naquela organização e o primeiro grande passo que você vai dar, o primeiro grande golpe que você vai dar, o primeiro grande kata que você vai fazer, né, o primeiro grande movimento que você vai fazer é qual é o problema que tem aqui. Vamos entender quais são os problemas. E você vai descobrir qual é esse problema. O grande desafio das organizações é entender esse problema. E você vai ajudar essa organização a entender esse problema. Pode ser uma empresa, pode ser um time, pode ser um departamento. Você vai começar a ser um grande entendedor de problema, né? Você vai ser diferente de quem vem com uma solução pronta para um problema que não existe, né? Esse é o grande ponto. Esse é o problema das pessoas que vendem métodos e práticas. Elas vêm com uma solução para um problema que você sabe nem se você nem sabe se você tem. Quantas empresas eu vejo falando, não, tem que escalar agilidade. Escalar agilidade é por quê? Ah, porque eu tenho um problema de comunicação e dependência. Toda empresa tem problema de comunicação e dependência. E nem toda empresa escala agilidade. É basicamente assim. Então, a grande maioria, né, querem ter uma solução pronta para um problema, né? Só que elas têm apenas um foco na solução e às vezes não sabem qual é o problema. E o grande lance é que a grande maioria dessa solução não resolve o problema. E aí, o que vai começar a acontecer? Vai começar a acontecer que a agilidade não funciona,
O Scrum não funciona, o Kanban não funciona, o Safe, o Less, enfim, a qualquer coisa, ou KR, qualquer iniciativa não funciona. Por quê? Porque simplesmente ela está querendo dar uma solução para um problema que não é um problema. Né? Por quê? Porque a gente não tem um entendimento. Às vezes o problema é outro. Às vezes o problema é um gargalo que você tem no seu fluxo de valor. Às vezes o problema que você tem de mapeamento de cadeia de fluxo. Às vezes o problema que você tem da má distribuição dos seus value streams. Às vezes o problema que você tem que o seu produto é ruim. E você está achando que você tem que escalar a agilidade. Você está achando que você tem que pôr Kanban. Então, pelo amor de Deus. Né? Então, para você ser um bom entendedor de problemas, você vai ter que desenvolver alguns pontos. Primeiro é observação. Entender todo o contexto. Você tem que ser capaz de entender todo o contexto que aquela organização está. Tem que entender no detalhe? Não, mas você tem que ser um grande observador. Entender como que aquele contexto funciona. Entender como é o fluxo de valor daquele contexto. Isso vai fazer o quê? Gerar visibilidade dos problemas. Isso não é apontar os problemas, né? É ter visibilidade dos problemas. Quando você começa a enxergar o fluxo de valor, aquele contexto, como as pessoas se relacionam, você começa a entender, poxa, entendi. Aqui tem uma burocracia que é um gargalo, aqui tem um problema que gera ineficiência, aqui tem um problema que gera problema de qualidade. Poxa, a gente não faz a validação com o nosso cliente, por isso que o nosso produto não tem uma taxa de conversão alta. Enfim, você vai começar a ganhar visibilidade desse problema. E aí você vai para o segundo passo, que é o quê? Estruturar esse problema. Não adianta nada também só você entender o problema. Você tem que fazer com que as pessoas entendam o problema. Né? Você tem que fazer com que as pessoas que estão em volta, né, entendam também desse problema. E entendam bem desse problema. Então é preciso estruturar esse problema. E aí, talvez, uma prática aqui, o A3 do Lean Pensamento, A3, é uma grande prática de estruturar um problema, de fazer um entendimento de um problema, de sair até com um plano de ação de um problema. Então, você observa o ambiente, você tem que desenvolver essa observação, entender esse contexto, ver como as coisas funcionam, entender o fluxo de valor. Né? Isso vai gerar o que? Uma visibilidade desses problemas e você vai começar a estruturar esse problema. O A3 é uma das ferramentas excelentes para fazer isso. Eu indico e sugiro você utilizar o A3. Né? Então, o grande lance, né, é você ter as informações e ter a visibilidade do problema. Né? E aí, quando você tem essa visibilidade do problema, você sim consegue olhar o estado futuro. Né? Vou dar um exemplo. Vamos supor que o problema é previsibilidade. Você não acerta o prazo, a empresa não acerta o prazo, não sabe quando que vai entregar, quando que vai entregar aquilo, quando vai entregar outra coisa. Né? Então, na hora que você chega na definição desse problema, a previsibilidade é o nosso problema, é a previsibilidade. A gente erra 70% das nossas estimativas. Né? A gente tem um problema de gargalo aqui, a gente tem um problema ali. E aí você vai começar a fazer um estudo. Né? Como seria, então, se eu não tivesse o problema de previsibilidade? Poxa, eu teria mais assertividade nos meus preços, prazos, custos. Né? E qual é o indicador? Né? Aí você pode pensar num segundo momento. Qual é o indicador desse problema? Poxa, entenda como que eu vou medir esse problema. Poxa, vai ser com custo, vai ser com prazo, vai ser o tanto que eu acerto. Poxa, não, vai ser com o meu lead time, vai ser com o meu throughput. Né? E aí você começa a entender esse problema. E aí, na hora que você, como lead time, você fala, poxa, descobriu um gargalo aqui. E aí esse gargalo, você atua nesse gargalo, tem um plano de ação em cima desse gargalo. Né? E isso é o quê? É ter o plano de resolução desse problema. Né? E esse plano de resolução não é um roadmap de coisas que você tem que fazer. Né? É você estar estruturado em cima desse plano. Esse plano tem que ter começo, meio e fim. Ele tem data para começar e terminar. Senão não é um plano. Esse é o ponto, né? Tem ações curtas, pequenas, que geram resultados rápidos para você o quê? Saber se você está indo na direção correta ou não. Não adianta ter uma ação gigante. Vou medir o lead time de toda a minha cadeia produtiva. Não. Vamos medir o lead time aqui desse ponto aqui que está com gargalo. Vamos entender, vamos dar um zoom nessa área aqui. Vamos entender por que aqui demora mais que ali. Né? E aí você vai com pequenas ações começando a o quê? A gerar resultado. Né? Então, o grande ponto, né, é você ter o quê? Pequenas ações, um plano estruturado, você saber se você está indo na direção correta. Você saber se você está indo na direção correta não é você fazer um monte de tarefa. É você o quê? Ter respostas rápidas, feedback contínuo das atividades que você está fazendo. O segredo é você ter um plano que rapidamente dá resultado. Só que você só vai ter esse plano se você tiver o quê? A
previsibilidade do problema. E se você tiver ele estruturado, né? Então, ou seja, você tem a visibilidade do problema, você estrutura um plano e você cria ações que geram resultados rápidos. Esse é o primeiro passo que você dá. Segundo ponto é ter as pessoas engajadas. E aí, parece palavra clichê. Pô, engajamento. E eu vou te contar um ponto aqui. Você sabia que menos de 25% das pessoas de uma empresa são realmente engajadas? Né? Isso é um estudo, né, que mostra que menos de 25% das pessoas realmente estão engajadas. As outras são mais ou menos engajadas, as outras são totalmente desengajadas e outras jogam contra. Né? E quando você vai ver, qual é a principal causa da falta de engajamento das pessoas? Né? Não é salário, não é, ser reconhecida, não. É a sensação de improdutividade. Né? Ou seja, as pessoas precisam se sentir empoderadas e, principalmente, poderem resolver os seus próprios problemas. Ou seja, essas pessoas precisam fazer avanços e fazer parte desses avanços. Né? E aí, o grande ponto aqui que eu estou te falando é esse time de pessoas ali que está junto, né, de fazer essa transformação, de entender esse plano de, né, que você fez a visibilidade do problema, fez um plano, tem ali um grupo de pessoas ali com você, você não vai fazer isso tudo sozinho. Essas pessoas, elas têm que estar o quê? Elas têm que estar engajadas. Para elas estarem engajadas, elas têm que estar o quê? Empoderadas. Elas têm que ter autonomia de resolver os próprios problemas que elas vão encontrar. Por quê? Porque elas vão ter, com isso, elas vão diminuir a sensação de improdutividade. Né? O que é a sensação de improdutividade? É aquela sensação que você, vou fazer isso, mas depende do fulano, da ciclana, do beltrano, vai demorar 10 dias, pronto, acabou, acabou. E aí você já desengaja aquela pessoa, você já começa a gerar desengajamento naquela pessoa. Então, o ponto é, você tem que ter nesse grupo de pessoas, pessoas que conseguem fazer avanços, pessoas que têm autonomia, pessoas que estão empoderadas, ou seja, você precisa de todas as pessoas que estão envolvidas naquele problema, trabalhando na resolução daquele problema. Né? Você precisa de pessoas que estão, vamos supor, se o problema está dentro do departamento de desenvolvimento, você não vai precisar só de pessoas da TI, do desenvolvimento, você vai precisar talvez de pessoas de negócio, pessoas da área de compras, do comercial, do RH. Por quê? Porque você precisa empoderar aquele grupo de pessoas para aquele grupo de pessoas se sentir cada vez mais produtivos. Né? Você precisa conhecer essas pessoas, conhecer como elas trabalham também, para saber como, né, que essas pessoas estão gerando conexão, como elas estão se relacionando e saber identificar ali algum ponto que você pode talvez ajudar a destravar, a gerar cada vez mais o quê? A auto-organização dentro dessas pessoas. Né? Então, ter as pessoas engajadas, com autonomia e empoderadas faz parte e é sim o segundo, vamos falar assim, um segundo passo que você tem que fazer, né? Dentro dessa trajetória para você se tornar um Agile Coach faixa preta. Né? Então você chega numa organização, você entende um problema, você estrutura um plano, você coloca pessoas para trabalhar com isso, né? Você puxa pessoas, você cria um time de trabalho altamente engajado, altamente empoderado. Esse é o segundo passo, esse é um passo muito importante. Né? E tem mais dois passos aqui. Né? O terceiro passo aqui, muito importante. Você precisa o quê? Conhecer de negócio. Você precisa conhecer de negócio. É fundamental para o Agile Coach, faixa preta, conhecer o negócio que a organização faz, conhecer como ela se posiciona no mercado, conhecer o produto dessa empresa, conhecer como essa empresa ganha dinheiro. Você precisa conhecer isso. Poucas pessoas falam disso sobre o Agile Coach. A gente fala muito de métodos ágeis, de conhecer de agilidade, mas você precisa conhecer do negócio. Tá? Todo mundo que não conhece, todo Agile Coach que não conhece de negócio, está perdendo uma baita de uma oportunidade. Mas uma oportunidade gigantesca. Para pensar, Agile Coach por si só, sem conhecer de negócio, sem conhecer do negócio da empresa, ele já é capaz de resolver problemas. Ele já é capaz de impactar o resultado daquela organização. Ele já é capaz de fazer isso. Ele já é capaz de fazer isso. Agora imagina se esse Agile Coach conhece do negócio, sabe se mexer esse pauzinho, se mexer esse ponteiro, realmente vai gerar um impacto absurdo dentro da organização. Então, você precisa conhecer isso. Por quê? Porque a capacidade sua
de gerar impacto quando você conhece o negócio da empresa, o produto, enfim, tudo que ela conhece, aumenta exponencialmente. Porque aí você vai estar sabendo que você está indo sim na direção correta. Poxa, é isso aqui que gera resultado. E se tem um combustível para transformação, é resultado. Não existe outro combustível para transformação. A transformação se dá através de resultado. Se você não dá resultado, e o resultado que eu estou falando aqui não é ter o Scrum rodando, não é ter o Kanban rodando. O resultado que eu estou falando aqui é dinheiro. O resultado que eu estou falando aqui é de impacto de negócio, é fazer o produto ser mais vendido, é fazer as pessoas comprarem mais da sua empresa. Esse é o impacto que você tem que gerar. Esse é o resultado que você tem que gerar. Esse é o valor. É por isso que a empresa existe. É por isso que ela quer um Agile Coach. É por isso que ela quer agilidade. Por quê? Porque ela quer gerar muito mais impacto de negócio e não simplesmente ter um método. Né? Então, você precisa conhecer. Outro ponto e muito importante. O Agile Coach, ele precisa ser respeitado. Mas ele não é ser um chefe. Não é ter autoridade hierárquica. Né? Ele precisa ser o quê? O porto seguro das pessoas. Existe um estudo de um doutor que se chama David Rock. Né? Eu li isso num livro que se chama Scrum Mastery. Né? E eu li esse estudo nesse livro, Scrum Mastery, e esse David Rock, esse doutor, ele fez um estudo, ele fez um teste com aqueles scanners, né, de ondas cerebrais, aqueles que medem as ondas cerebrais, que ele começou a medir o que acontecia com as pessoas quando elas estavam expostas a uma situação de incerteza. Né? O que começa a acontecer? Ela começou a ver que tem ondas cerebrais que desaguam e geram até fatores fisiológicos, ou seja, aquelas pessoas começavam a sentir taquicardia, aquelas pessoas começavam a sentir fraqueza, né? Elas começavam a se sentir completamente, elas começavam a se sentir com medo pela incerteza, pela insegurança, né? Ou seja, a incerteza nos leva a sentir impactos fisiológicos. Né? Por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com a Agile Coach? Né? Quando a gente está falando de transformação, a gente está falando de quê? De mudança. E mudança é algo que totalmente incerto, concorda? Ou seja, as pessoas que estão em meio às transformações, elas estão num ambiente de altíssima incerteza. Elas sentem na pele a incerteza. Né? Elas sentem na pele o medo do incerto. Né? Então, o Agile Coach, é aqui que entra o Agile Coach. Ele tem que ser o líder dessa transformação. Ele vai liderar isso. Ele vai inspirar essas pessoas. Né? E por isso ele tem que ser o porto seguro. Né? Ele tem que ser sempre a pessoa que tem o mesmo padrão de comportamento. Né? Se você assume um compromisso com as pessoas, faça aquilo. Se você falou que vai fazer algo, faça aquilo. Se você falou que tem que ser daquela maneira, faça daquela maneira. Seja o ponto de certeza de tudo que acontece, não o ponto de incerteza. Isso automaticamente vai fazer com que as pessoas te respeitem muito mais. Por quê? Porque você vai ser sempre o porto seguro das pessoas. Então, você vai ter que buscar você vai ter que ser respeitado através da sua liderança, através da certeza que você passa para as pessoas, através da credibilidade e da confiança que as pessoas têm em você. É assim que você conquista o respeito das pessoas. Né? Então, esses são os pontos, esses são os primeiros pontos, assim, os primeiros passos para você se tornar um Agile Coach faixa preta. Se você está dentro de uma organização, você já consegue pôr em prática hoje. Se você já está começando no emprego, você consegue pôr em prática hoje. Né? Se você vai começar no emprego, é isso que você tem que fazer para começar a trilhar a sua jornada para um Agile Coach faixa preta. E perceba que o que eu te passei aqui, eu demorei mais de 10 anos para chegar a essa conclusão, a ver esse caminho. Então, o que eu estou te passando aqui é 10 anos de experiência em quase uma hora de aula, um pouco mais de uma hora de aula, ou alguns minutos de aula. Percebo tanto que eu encurtei a sua jornada. Então, comece a colocar em prática. Né? O Agile Coach faixa preta não é o que tem a certificação ou quer aprender todos os métodos. É o que simplesmente entende o problema, tem um plano para resolver esse problema, tem as pessoas engajadas nele, né? Conhece do negócio e é
ele é respeitado por essas pessoas. Eu tirei tudo isso, como eu já te falei, daqui, ó, da minha cabeça, da minha experiência, do campo de batalha. Não foi de nenhum livro. Pode procurar no Google, não vai achar em lugar nenhum. Não vai achar em lugar nenhum. Porque não tem lugar nenhum isso aqui. Isso aqui vem diretamente do campo de batalha. De campo de batalha. Eu já passei por muita coisa. Por muitos cenários distintos, situações completamente adversas. E isso me deu uma bagagem gigantesca que eu estou colocando à sua disposição aqui no Dojo 15K. Né? Essa é a minha proposta, tá? Aqui no Dojo 15K. Ser o seu sensei com todo respeito. Te mostrar os melhores caminhos e te ajudar a chegar na faixa preta encurtando a sua jornada. E eu preciso que você entenda, né, que a minha proposta não é te dar um atalho. Não existe atalho. Ser um Agile Coach não é simples. Não é coisa simples. É muito complexo. É muito denso você ser um Agile Coach faixa preta. Mas não é um atalho, como eu te falei. Mas eu quero que você aprenda com os meus erros. Eu quero que você aprenda com os meus aprendizados. Com os aprendizados que eu tirei dos meus erros. O conteúdo que eu te passei aqui hoje é resultado de muito erro. É resultado de muito, vamos falar assim, de apanhar muito no tatame, vamos falar assim, da agilidade, né? Eu apanhei muito para chegar nesse aprendizado e tá te entregando ele aqui, né? Ao longo de mais desses 10 anos de carreira, né? E eu quero te passar isso para que você talvez não precise passar por isso tudo, né? E assim encurte o seu caminho rumo ao Agile Coach faixa preta, que ganha aí mais de 15 mil reais por mês. Bom, na próxima aula eu vou te dar uma visão do mercado e quais os passos você precisa dar para chegar nessa faixa preta. Né? Vou te mostrar o que o mercado procura e como que você vai se encaixar nisso. É isso que eu vou te mostrar na próxima aula aqui no Dojo 15K. Né? Eu já vou te falar um negócio, tá? Não vai ser fácil. Mas eu te garanto que se você souber fazer o que eu vou te falar na segunda aula aqui do Dojo 15K, eu tenho certeza que você vai chegar na faixa preta aí, no Agile Coach faixa preta. Mesmo que você esteja apenas começando, mesmo que você hoje utilize a faixa branca, mesmo que você apenas esteja dando o primeiro passo, ou seja, você esteja ali apenas no começo da sua jornada. Aproveite, essa é a minha dica para você, aproveite cada segundo desse dojo, aproveite cada minuto, devora o conteúdo que está aqui, coloque em prática, porque isso aqui vai ser um marco na sua carreira. Eu tenho certeza disso. Te espero na segunda aula. Vem!